O assunto agora é saúde aqui no Headline News. A campanha Dezembro Laranja, criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, está cada vez mais presente nas instituições com o intuito de alertar e conscientizar sobre o câncer de pele. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado de células que compõem a pele. E essas células se dispõem formando camadas e, de acordo com as que forem afetadas, são definidos os diferentes tipos de câncer. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a dermatologista Betânia Cavalli. Doutora, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite de toda a equipe Jovem Pan. Eu fico muito feliz de abrir esse espaço para a gente conversar sobre o câncer de pele, já que nós estamos entrando no mês laranja, que é o mês da conscientização do câncer de pele. Até vestida de laranja para aumentar essa conscientização, né, doutora? Então vamos lá. Eu trouxe... A gente está aí com a campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia e laranja para a gente lembrar do sol, e que é o grande vilão no câncer de pele. E nessa época, o pessoal gosta de se expor ainda mais aos raios solares, né? Ótimo momento para fazer essa campanha assim. Eu trouxe uma explicação bem rápida, doutora, sobre o que é o câncer de pele antes de acioná-la aqui ao vivo. A senhora tem alguma coisa para acrescentar? Sim, então eu queria começar para vocês entenderem que existem dois tipos principais de câncer de pele. Um que a gente chama de melanoma, que é aquele que são as pintas enegrecidas, irregulares e que crescem, que não é o principal, mas é o que é mais agressivo. E a gente tem um outro tipo que é o tipo não melanoma, que são os carcinomas. Esses sim são os principais, é a grande maioria dos cânceres de pele, que apesar de não ser tão agressivo, causando metástase como o melanoma, ele precisa ser feito cirurgia para uma cura. Agora, doutora, o câncer de pele, eu não sei se esse dado é atual, mas parece que é o tipo de câncer com maior incidência aqui no Brasil e ele representa cerca de 30% de todos os tumores malignos que são registrados aqui no país. Não sei se esse dado está atualizado, ou seja, é uma situação, uma doença que exige, merece bastante atenção. E quando a gente fala de câncer de pele, é difícil identificar pelo olhar, pelo menos pelo olhar de nós, pessoas que não somos profissionais. São tantas as pintinhas, manchinhas que a gente tem na pele, é difícil saber o que pode ser, o que já é e o que não tem chance de se tornar um tumor. Qual é a orientação nesse sentido? Como a gente pode identificar? É só o especialista mesmo? Bom, então, o câncer de pele continua sendo o principal câncer, é o mais comum, representando isso mesmo, 30% de todos os cânceres, tanto no Brasil quanto no mundo. E como nós identificarmos? Então, como eu falei para vocês, existe um tipo que a gente chama de melanoma, que são as pintas escuras que crescem, e existe um tipo não melanoma, que eu sempre coloco como alerta qualquer feridinha que não cicatriza em até 4 semanas. Então, essas feridinhas que não cicatrizam, que sangram com facilidade, é o que merece bastante atenção. É muito importante, nós dermatologistas, nós temos uma ferramenta que chama dermatoscópio, nós avaliamos o paciente no momento da consulta e através desse aparelho nós conseguimos avaliar cada pintinha e ver qual é perigosa, qual precisa uma atenção mais especial, qual é sugestiva de câncer de pele. Então isso nos ajuda bastante. Existem grupos de pessoas que são mais suscetíveis a desenvolverem a doença, doutora? Sim, a gente tem que ter a principal atenção. As pessoas de pele clara, elas têm menos proteção, então a gente tem que ter esse cuidado. Os pacientes de pele clara, eles têm que ter cuidados redobrados e a gente tem que ter muita atenção para os pacientes que já se expuseram lá atrás ao câncer de pele. A gente sabe que a nossa pele, ela consegue acumular toda a radiação que a gente pega ao longo da vida. Então, quanto mais sol eu peguei na minha vida, mais chance eu
eu vou ter de câncer de pele. Então, isso é muito importante, porque quando a gente vê, a gente reconhece, eu falo para os meus pacientes de longe, você pegou muito sol na sua juventude. Esse paciente, normalmente, ele vai ter outras manchas, vai ter a pele mais flácida, porque o sol, ele não só favorece ao câncer de pele, mas ele também é o principal responsável envolvido pelo envelhecimento da pele. Então, isso a gente tem que estar bem atento. Essas pessoas que já tiveram essa exposição solar prévia. Uma outra coisa importante é quando a gente tem história familiar, principalmente quando a gente fala dos melanomas. Isso é um fator de risco altíssimo para o câncer de pele. Agora, doutora, evitar se expor ao sol por um tempo muito longo, naqueles momentos em que os raios solares estão mais incidentes, mais fortes, o uso de protetor solar, mais algum cuidado importante para a prevenção da doença e mais, qualquer protetor solar serve? Então, vamos lá. O que a gente precisa entender é que o protetor é uma coisa a mais. A gente tem hoje outros recursos, então chapéus, a gente tem roupas com proteção solar, ficar debaixo de uma sombra, uma sombrinha também já ajuda. Então, esses cuidados são muito importantes e o protetor solar é uma coisa que soma mais. A gente tem diversos tipos de protetores solares. Hoje, o que é preconizado é que seja sempre um protetor acima de 30. Só que eu sempre falo que é muito importante essa avaliação nossa do paciente para a gente saber indicar o melhor protetor. Quando o paciente ele vai numa farmácia, ele vê um monte de protetor solar, o que ele vai fazer? Meu Deus, qual que eu vou escolher? Então, hoje a gente tem diversos tipos de protetores solares, a gente tem para pele oleosa, a gente tem para pele seca, a gente tem protetor com cor, a gente tem protetor para os homens, a gente tem protetor com rejuvenescedores. Então, são muitas opções. O ideal é que ele seja sempre acima de 30, mas é muito individualizada. É importante que a gente seja um protetor que a gente goste de passar, porque senão, se eu passar um protetor que eu não goste, eu nunca mais vou querer usar. Então, é sempre importante a gente ter essa visão de indicar adequadamente de acordo com a sua pele. Outro ponto muito importante, doutor, em relação ao uso de protetor solar, tem gente aqui em São Paulo, principalmente em grandes cidades, que a gente sai pela manhã e só chega ao final do dia em casa, que antes de sair passa o protetor solar facial, no corpo também, e não passa mais ao longo do dia. É preciso reforçar essa dose de protetor solar ou não? Ou varia dependendo da rotina da pessoa? Isso é muito variável, né? Então, não adianta eu ficar dentro do escritório o dia todo e não é necessária essa reaplicação. Então, depende muito da exposição de cada um. Lógico, muitas pessoas na hora do almoço, eles vão sair e vão pegar aquele sol de meio-dia, dependendo da caminhada, fica um tempo mais exposto, tem um pós-almoço que eu vou pegar um pouquinho do sol para eu fazer minha vitamina D, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então, se você tiver uma nova exposição, sim, você precisa fazer essa reaplicação. O protetor, ele dura em média, o efeito dele de 2 a 3 horas. Então, a gente tem que ter sempre essa ideia. Se eu passei às 8 horas da manhã, eu não posso exigir que essa proteção esteja até o final do meu dia com ela. Então, a gente precisa dessa reaplicação se eu vou ter uma nova exposição solar. Quando a gente fala de câncer, doutora, os especialistas falam que para a prevenção, pelo menos na maior parte, né, desses tipos de câncer, a alimentação saudável, a atividade física ajudam, né, como fator de prevenção. Nesse caso do câncer de pele, ajuda também ou não interfere de forma nenhuma esses bons hábitos? Interfere sim. A gente sabe que o câncer, não só da pele, mas de todos, existe uma vigilância do nosso sistema imunológico. Então, se eu tenho um sistema imunológico, uma saúde adequada, eu vou ter um sistema imunológico que nada mais é do que um vigia. Ele vai vigiar células atípicas. Então, se eu tenho um sistema imunológico, uma saúde boa, eu vou ter o meu sistema imunológico funcionando muito bem. Então,
quando começar a proliferar uma célula, ele vai identificar, opa, tem uma célula errada crescendo, eu vou lá e vou destruir. Então, a gente fala que tudo na vida é o equilíbrio. A gente tendo uma boa alimentação, uma atividade física, o nosso corpo vai estar bem e com isso ele também vai ter uma vigilância maior contra a proliferação de células atípicas. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho de tratamento. Tendo já esse diagnóstico de câncer de pele, a senhora explicou no início que há mais de uma forma, né, de uma forma de manifestação da doença. Há alguns casos em que há essa indicação cirúrgica, a senhora explicou, eu peço para a senhora reforçar também, mas de que forma a gente pode definir esse tratamento e se tem cura esse tipo de câncer? Sim, então quando a gente fala de carcinomas, que são os principais, o tratamento é cirurgia. O que a gente tem que ser? Poxa, eu vou ficar curado, então é um câncer que eu vou fazer uma cirurgia e ficar curado. Mas é uma cirurgia que, na maioria das vezes, o principal local que a gente tem o câncer de pele é no rosto, onde o local onde eu vou tirar, ele vai ficar curado, mas ele vai ficar com uma cicatriz. Uma outra coisa que é dificilmente esse câncer ele vai espalhar para os demais para as demais regiões do corpo, mas eu vou ter que fazer uma cicatriz. Muitas vezes são cicatrizes grandes e que vai deixar uma cicatriz que o nosso paciente não quer ter e principalmente no rosto. Então, os carcinomas, em mais de 95% dos casos, a gente consegue a cura. Só que esses pacientes eles têm o risco de ter um segundo câncer de pele. Então, eles são submetidos à cirurgia, só que são pacientes que têm que ficar fazendo acompanhamento pelo menos 2 vezes por ano conosco, porque muitas vezes eles podem ter um outro. Uma coisa que é sempre muito importante é essa avaliação, porque existem áreas do nosso corpo que a gente não consegue se examinar. O autoexame é uma coisa muito importante, mas, por exemplo, as costas é um lugar que a gente não consegue nos avaliar. Então, essa avaliação é sempre importante. Quando a gente fala de melanoma, que é o tipo mais agressivo, vai depender muito do estadiamento. Então, se eu tiro o meu melanoma numa fase precoce, que também é cirurgia ou tratamento, ele vai ficar curado e vai precisar fazer o acompanhamento. Mas se ele está numa fase mais avançada, esse sim, ele pode espalhar para outras áreas do corpo e isso pode requerer, inclusive, tratamentos sistêmicos como imunoterapia, quimioterapia, então exige esse outro tratamento. Mas, de uma maneira geral, é cirúrgico o tratamento e, na maioria das vezes, os pacientes conseguem-se a cura, principalmente se a detecção for precoce. Agora há pouco a senhora falou, doutora, da importância de haver um acompanhamento um pouco mais aprofundado, mais periódico para quem tem histórico familiar da doença. Nesse caso, a indicação é que desde criança já se faça essa visita frequente ao especialista ou não? É preciso aguardar caso haja algum tipo de sintoma? Qual que é a orientação nesse caso? Então, a gente indica avaliação no dermatologista desde a infância em crianças que tenham muitas pintas. Existe uma síndrome que chama síndrome do nevo, de múltiplos nevos. As crianças têm muitas pintas e que muitas vezes pode ter um aparecimento de melanoma. É muito raro em criança, mas essas crianças elas devem avaliar as pintas dela desde pequena. Mas, de uma maneira geral, a gente recomenda para os adultos acima de 40 anos, isso quando não tem histórico familiar, quando não são pintas, para fazer uma avaliação anual. Então, crianças devem sim fazer a avaliação se tiverem muitas pintas ou se tiverem história familiar de câncer de pele, e os adultos acima de 40 anos a gente preconiza que seja feita essa avaliação, ou se ele tiver pintas desde o início, deve ser feita essa avaliação mais precoce. Esse atendimento dermatológico no SUS, doutora, é um atendimento satisfatório? As pessoas que não têm condição, mas que se preocupam com essa questão e todos deveriam se preocupar, têm a quem recorrer? Onde ir? Ontem, inclusive, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela fez uma campanha para ter acesso a uma avaliação, para ver se tinha alguma suspeita, mas, de uma maneira geral, eu trabalho no servidor estadual público, que é um hospital ligado ao serviço público,
E os pacientes, eles têm que fazer uma avaliação. Então, normalmente, os clínicos, no posto de saúde, eles fazem uma avaliação e, se precisar, eles fazem a referência. No SUS funciona dessa maneira. E todos os anos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, justamente em dezembro, nós fazemos essa campanha para ter acesso gratuito e a sua avaliação, para ver se tiver algum sinal de câncer de pele, nós vamos encaminhar o paciente para fazer esse tratamento. A senhora explicou sobre as possibilidades de tratamento. Em alguns casos, é um tratamento relativamente simples, principalmente se comparado com outros tipos de câncer. Mas o câncer de pele, doutora, se negligenciado, pode matar, né? Pode sim. São coisas assim que ele cresce, então o carcinoma, o melanoma é o que mais pode invadir a pele e ir para os outros órgãos. E quando a gente fala de carcinoma, eles inicialmente vão crescendo e eles podem dar metástase, sim. É menos frequente, é em torno de 5% dos casos que vão evoluir, que podem levar à morte. O que a gente tem que ficar bem atento é que hoje a expectativa de vida da população aumentou. Então, é muito comum eu tenho um ambulatório específico de câncer de pele, nós atendemos pacientes cada vez mais velhos, com 80, 85 anos, até 90, eu tenho um paciente de 90 anos, e que, como eles têm mais tempo de vida, como eles estão se expondo mais à radiação, eles vão ter esse risco aumentado. E a gente tem um problema, às vezes chega nessa idade, ele não tem uma condição clínica boa para a cirurgia. Então, às vezes, isso dificulta muito o tratamento. Ok, Dezembro Laranja foi o tema dessa entrevista agora com a dermatologista Betânia Cavalli, trazendo as orientações, tratamento, prevenção para se evitar essa doença que exige tanta atenção de todos nós. Doutora, obrigada pela entrevista, bom domingo e volte sempre. Muito obrigada, um bom domingo a todos. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.